Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Estão todos bem, confortáveis? Até a nossa querida Sandra também está ali, nos acompanhando. Esse trabalho já foi apresentado alguns anos atrás, tanto no SEAV quanto na Casa de Tiago, mas devido a alguns questionamentos que foram levantados ontem, né, no nosso bate-papo com o nosso querido confrade Dalto, né, de Solapo veio a ideia de apresentá-lo hoje, até para dirimir algumas dúvidas. É uma pena que a nossa amiga lá da França não esteja presente, porque esse trabalho também atenderia muito dentro de algumas dúvidas que ela levantou ontem, né? Então, nós vamos falar sobre várias dinâmicas, se não todas elas que ocorrem, ou quase todas elas que ocorrem ao longo de uma reunião em uma casa espírita. Nós trouxemos bastante informação visual. Só um minutinho, por favor. Ok. Aquelas questõezinhas técnicas normais. Só mais um instantinho. Perfeito. E vamos lá. Mas antes nós precisamos fazer, né, uma referência a quem é de direito. O trabalho de hoje é voltado para um projeto que foi desenvolvido alguns anos atrás, de um outro projeto chamado Imagem, Projeto Imagem, de um companheiro nosso de São Paulo chamado Américo Sucena. Há muitos anos atrás ele sentia a necessidade de ilustrar, né, algumas obras espíritas, mas por força das circunstâncias, né, a autorização da própria Federação Espírita Brasileira, que até então não tinha entrado em contato, e acabou desistindo da ideia. Passado algum tempo, ele então resolve conversar com uma amiga, e essa amiga então sugere para ele: por que você não faz então, entre em contato com a Federação Espírita? Por que você não aproveita então para dar um pontapé inicial nesse seu projeto? Porque é um projeto muito interessante. Enfim, hoje nós temos mais de 50 obras ilustradas, muitas delas inclusive até de André com Chico, Emmanuel, e nós vamos trabalhar hoje nesse livro. Na verdade é um capítulo chamado Na Seara do Bem, psicografado pelo espírito Antônio Carlos Tonini, que, assim, dadas as devidas proporções, é como se fosse André Luiz para Chico. E o Luiz Antônio Ferraz é o médium, né, pelo qual o nosso companheiro Tonini se comunica. A obra Na Seara do Bem, a edição de Dier, primeira edição de 97, o desenho é de Mozart Couto, o estúdio Cena em Ação, e foi autorizado pela casa editora Pierre Paul Didier. Então aqui nós temos o livro, né, quem tiver interesse em adquiri-lo, é bem interessante, não sei se teria em PDF, Na Seara do Bem, nos bastidores de uma reunião espírita, é uma das obras que foi ilustrada, né, pelo projeto Imagem do Américo Sucena. E aí nós temos a primeira imagem, que é o próprio Antônio Carlos Tonini, e aí a gente abre um parênteses, porque o Tonini foi trabalhador dessa casa espírita enquanto encarnado. E em quase todos os casos ocorre uma situação muito confortável para todos nós. O trabalhador espírita encarnado, ao retornar ao plano espiritual, ele tem a permissão de retornar ao plano material, já na condição de desencarnado, trabalhando, atuando na sua própria casa espírita. Isso, para quem ainda não sabe, né, é um consolo muito grande para saber que no final da existência, retornou ao plano espiritual, nós teremos a oportunidade, a permissão de retornarmos à nossa casa espírita. Obviamente, há exceções à regra, mas em linhas gerais, é basicamente esse. Alguém pode fechar o microfone, por favor? O que ocorre no processo, né, do trabalhador da Seara de Jesus. Então, Antônio Carlos Tonini, volitando com o companheiro que o acompanha à casa espírita, numa região conhecida por ele. E essa região nós conhecemos, fica em Votuporanga, São Paulo, em que foi trabalhador espírita, que desencarnou, e do outro lado da vida quis entender como acontecia, o que acontecia durante uma reunião aberta, né? Então ele teve a permissão do plano espiritual superior para visitar
inicialmente a casa onde ele atuava, aí na condição de encarnado, e agora, já na erraticidade ou no plano espiritual, ele teve a permissão de retornar para a casa onde ele atuou durante muito tempo. E aí nós temos a entrada da casa, nós estamos vendo um portal de luz, é só um slide para ilustrar. Nós vimos a casa, né, com uma vista aérea, vê aqui embaixo as pessoinhas, né, um carro, trânsito e tudo mais, e aqui a entrada principal da casa espírita, que é essa. Vamos falar um pouco também a respeito desse slide, desses irmãozinhos que estão do lado de fora. E aí, há uma coisa muito interessante também, um dado muito importante para nós pontuarmos, acerca da proteção, né, da blindagem, digamos assim, que acontece nas casas espíritas. Nessa obra, aconteceu na Casa Espírita, o livro reúne relatos acerca do trabalho desenvolvido nas casas espíritas, destacando a atuação obsessiva dos espíritos desencarnados sobre os trabalhadores e frequentadores da da instituição espírita. A obra mostra o incessante trabalho desenvolvido pelos benfeitores da pátria maior. Essa informação está na Wikipédia, o livro é este que vocês estão vendo. Alguns de nós já o lemos, porque o temos, né? Então, é importante para quem atua, trabalhador, é tarefeiro de uma casa espírita, que leia essa obra. É muito importante. Ela ilustra o que acontece nas abordagens e nos embates que ocorrem diuturnamente. Não só naquelas casas onde os trabalhadores são efetivamente comprometidos com a causa espírita cristã, e aquelas outras que não emergiram ainda, né? Não se conscientizaram da importância de se adotar essa postura frente ao plano espiritual. Então, quem ainda não leu, nós sugerimos que leia Aconteceu na Casa Espírita, do médium Emmanuel Cristiano, pelo espírito Nora. E assim, Joel... Tem o microfone aberto, fazendo barulho. Pode fechar aqui a janela, Fátima, por favor? Não Joel tem recebe uma Tonini e conexão. apresenta Marcos, responsável por acompanhá-lo nas observações durante a reunião. E nós temos Antônio Carlos Tonini, né, nosso amigo aqui, meio Calvin, né, Joel, um dos trabalhadores da casa, e Marcos, que irá acompanhá-lo ao longo da reunião para as devidas observações. Joel, então, reúne todos os espíritos trabalhadores do centro espírita, obviamente, horas antes do início da reunião pública. Alguns antigos trabalhadores no salão principal para as preces iniciais e a devida preparação do ambiente. São 3 as equipes principais responsáveis pela preparação de todo o ambiente espiritual das reuniões espíritas. Sobretudo, nesse caso, as reuniões abertas, mas também há um trabalho semelhante a quando as reuniões são voltadas para o socorro dos espíritos menos felizes. A primeira equipe, então, e é bem peculiar, inclusive, essa imagem, porque nos traz 2 trabalhadores, 2 seguranças no alto de 2 torres. Microfone aberto, por favor. Dentro do salão, empunhando dispositivos para sedar com um pequeno raio algum espírito que, na hipótese de surtar, de se desequilibrar, mesmo tendo sido autorizado a entrar no ambiente, não cause maiores constrangimentos no desenrolar da reunião. E é bem interessante essa imagem, porque aqui nós percebemos que toda reunião espírita, seja ela uma reunião mediúnica ou uma sessão mediúnica, esses seguranças estão sempre a postos justamente para que algum espírito, uma vez autorizado a entrar no ambiente, ele seja imobilizado, sedado, né, para que não provoque nenhum tipo de desconforto maior durante a reunião. Tati, tem 2 pessoas na sala, por favor, minha querida. Eu não estou conseguindo ver o que está aqui na minha tela. Eu já admiti. Ah, tá. Obrigado. Desculpe. É que demora para sair aqui, porque fica na frente. Obrigado. Seguindo. Aí, congelou. Só mais um instantinho. Sempre acontece isso. Questões técnicas, né? Tem um pouquinho de paciência.
Porque quando a gente admite alguém por aqui, acaba congelando. Já aconteceu outras vezes, né? Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. É, parou. Bom, vamos lá. Então a gente parou aqui, a gente vai começar aqui de novo. Vamos ver se agora vai. Vamos tentar. Ok. A segunda equipe é a equipe médica, que manipula os fluidos originários ou oriundos da natureza, que são as essências que saem, né, que são extraídas das árvores, das raízes, cascas, folhas, frutos e flores. E a água, que é um solvente universal natural, de onde saem todos os recursos para o tratamento na casa espírita durante a atividade do passe. Tudo isso antes da abertura da reunião, né, aos participantes. E são os três recursos, como nós vimos, da natureza. São três recursos, perdão, os recursos da natureza, os recursos dos médiuns espirituais e os recursos dos médiuns passistas, médicos espirituais e dos médiuns passistas, que receberão os recursos do mais alto. Então, antes mesmo de nós entrarmos na casa espírita, toda essa equipe, que são três equipes distintas, né, já estão lá à disposição, preparando o ambiente para receber as pessoas e todo aquele processo de manipulação dos eflúvios, do ectoplasma, das essências que a própria natureza produz, como nós vimos anteriormente. E a terceira equipe, essa equipe é bem interessante também, é a equipe técnica, que prepara vários dispositivos, e muitos deles até, inclusive, desconhecidos por nós. Aqui nós temos uma espécie de um celular, né? Aqui um equipamento de transcomunicação, radiocomunicação, aqui um tabletzinho, tá? Pode ser que haja um pequeno exagero aqui nessa imagem, mas via de regra é basicamente dessa forma que é estruturada toda a equipagem técnica mesmo, né, para dar todo o suporte necessário para que a reunião transcorra dentro da mais tranquila e segura fluidez. Aqui nós percebemos aqui atrás esse jovem, até com um microfonezinho, né, como se fosse um comunicador, e está ajustando uma tela invisível aos encarnados que irá fornecer base, ou seja, vai ilustrar a base na vida espiritual para os espíritos que estarão presentes na reunião, como nós veremos mais tarde. Aqui nós temos o Tonini como nosso amigo, né, o companheiro dele, tecendo as últimas considerações, as considerações finais, e um outro companheiro, ambos desencarnados naturalmente, né, e um companheiro encarnado, né, um assistente da casa, um tarefeiro, abrindo as portas para receber os participantes da palestra, do estudo, né, dessa noite. E aí nós temos um portal luminoso, logo assim que as portas se abrem, evita que os espíritos não autorizados entrem no ambiente, permitindo apenas o acesso de espíritos acima de uma determinada frequência de pensamento. Olha a importância do pensamento que recorrentes vezes nós colocamos aqui. Determinada frequência de pensamento, pensamentos mais elevados, até pensamentos medianos, mas voltados para o bem, eles são permitidos, ou seja, os desencarnados são permitidos a entrarem. Agora, esses outros com pensamento negativo, voltado para o mal, para a vingança, para sentimentos menos nobres, por conta justamente dessa frequência vibratória, não conseguem entrar. Primeiro porque esse halo de luz que existe, né, no entorno da casa, sobretudo na hora da abertura, é tão mais intenso que existe uma incompatibilidade de frequência vibratória entre os espíritos menos felizes e esses que compõem essas equipes, né, que preparam o ambiente para receberem os participantes da reunião daquela noite. Então, os participantes encarnados adentram o recinto mantendo um silêncio respeitoso aos espíritos. Lamentavelmente, isso não acontece em todas as casas. Tá? Infelizmente, não acontece em todas as casas. Enfim, vamos seguir. E aqui nós temos a imagem, né, aquela imagem anterior, e agora sendo repetida novamente, a gente pode perceber, né, esse halo de luz que vem do alto, e esses espíritos menos felizes, uns que saem do bueiro, né, outros são interpelados aqui, é uma imagem um pouco assustadora, mas é a realidade que acontece frequentemente no plano espiritual. E para esses espíritos menos esclarecidos,
eles têm essa entrada, essa parte luminosa, como se fosse a porta do céu, como se o céu fosse na Terra, né? De uma forma até alegórica, poderíamos dizer que sim, né? Mas nesse caso especificamente, como nós estamos lidando diretamente com o plano espiritual superior, interagindo com o plano material, nós percebemos que há uma luz intensa em cada porta de cada casa, de cada instituição espírita no país e até fora. Então, essa proteção ela é produzida dentro do centro espírita e irradiada para fora. E aí, antes do início da reunião, um trabalhador canta e toca um violão para a preparação do ambiente. Se não me engano, nos Mensageiros, capítulo 32, tem uma passagem de Malha que entoa uma canção belíssima, elevando ainda mais o padrão vibratório daqueles companheiros que estavam ao lado dela. Preparando o ambiente, né, que a gente chama de harmonização, né, essa sonorização toda, no instante seguinte, recursos de instâncias superiores caem sobre o músico, o orador, os trabalhadores e da assistência, pequenos flocos de energia para elevar o ambiente. Amigos, isso não é uma ilustração. Isso é um fato que ocorre toda vez que nós entramos numa casa espírita. Sobretudo quando há o processo de harmonização, né, das músicas, mesmo não sendo ao vivo, tem microfone aberto, pode fechar, por favor. Nós percebemos, os videntes principalmente, percebem esses flocos luminosos caindo de instâncias superiores. Seguindo, o orador e 2 colaboradores que sustentam com os recursos energéticos e 2 espíritos que também fazem a sustentação do outro lado da vida. Quando estamos em prece, elevamos o padrão vibratório e nos conectamos com os irmãos das esferas superiores. Começa então a palestra e um jato de luz liga o pensamento do mentor à mente do orador, como nós podemos ver aqui, para secundar, ou seja, para dar o apoio e suporte à afluência das ideias. O mentor não pode, entretanto, querer expressar pelo encarnado conhecimentos que o orador, o encarnado, ainda não tenha conhecimento, pois este então terá muita dificuldade. O mentor percustra os arquétipos, os arquivos, as matrizes do orador. Tá? Se naquele momento houver necessidade, e o mentor sabe disso, de alguém na assistência que precise ouvir uma determinada questão, que para ela vai ser de suma importância, e o orador não saiba, ele vai ativar os seus registros mnemônicos, trazer à tona a sua mente consciente, aquela percepção, aquela fala ou aquela frase que vai tocar profundamente a pessoa que está na assistência, exatamente carecendo daquela informação, que muitas das vezes acontece com a gente. Poxa, a gente prepara um trabalho, né, fica dias estudando, pesquisando, elaborando, montando, e na hora H, muita coisa que nós pensamos que iríamos falar, não saiu, não dissemos. Falamos justamente, né, Dalton? Exatamente ao contrário daquilo que nós havíamos imaginado. Por quê? O mentor da casa sabe que dentro da assistência da assembleia existe uma ou mais pessoas que precisam ouvir o que o orador ou expositor no momento não estava preparado. Então, o que ele faz? Ele isola a parte da memória do expositor, do orador, ativa seus registros mnemônicos, faz aflorar as informações, e aí, a partir desse momento que ele ativa a memória consciente, o orador, então, coloca de uma forma não planejada, mas que flui aquelas informações que vão atingir de uma forma luminosa aquelas pessoas, uma ou mais pessoas, como nós dissemos, presentes à reunião. O espírito pode apenas facilitar as lembranças do orador e nunca colocar em sua boca qualquer conhecimento que não esteja nos seus arquivos mentais. Olha as matrizes aí. Pode ativar a audiência e ou projetar uma imagem para tocar a mente e o coração de alguém na plateia ou na assistência. E aí nós temos uma passagem bem interessante. Essa jovenzinha aqui à esquerda, a gente pode ver um quadro aqui, um quadro mental. Durante uma passagem evangélica do orador, fez com que essa jovem se lembrasse de um episódio ocorrido entre ela e a mãezinha dela, logo no início da manhã. Porque por uma questão tão simples, uma questão tão pueril, ela se desequilibrou, se destemperou
discutiu com a mãe, foi trabalhar, saiu para trabalhar, e a mãe, tadinha, ficou com o coração entristecido ao longo do dia inteiro. A jovem sai do trabalho e vai para a reunião mediúnica. Nesse momento, quando ela ouve essa passagem evangélica proferida pelo orador, ela refletiu sobre o desequilíbrio, a intemperança que ela teve com a mãe. Então, naquele momento, em questão de 1 minuto, ela decidiu reconsiderar tudo aquilo, reviu todo aquele, poucos minutos, né, aquele episódio triste entre ela e a mãezinha dela. Chegando em casa, ela se desculpou. Porque se ela não tivesse ido à casa espírita, se ela não tivesse sido tocada pela passagem evangélica, ela não teria tido essa transformação, essa mudança, essa reflexão acerca do que aconteceu de manhã. Provavelmente, a mãe continuaria triste e ela talvez alimentasse ainda mais o litígio ou a divergência, né, que ela própria desenvolveu com a mãe. Então, é a mudança de comportamento proposta por Jesus, como nós vemos. Marcos, então, e Tonini, que nós temos do Marcos Mano e Tonini, observam uma senhora entre o público cujos pensamentos, e aí nós vamos falar, na verdade, nós trouxemos 2 grandes convidados para falar um pouquinho de nós acerca do poder que o nosso pensamento tem sobre nós e sobre o nosso entorno e sobre o nosso próximo. Pela cor da nuvem que está no seu entorno, olha o pensamento dela. Mostra que ela não está pensando bem e que escorre pelo seu tórax. Essa nuvem, né, essa cor, essas formas aqui enegrecidas, e noto que ela mesma gera o próprio desconforto. Ou seja, pensamento negativo ativando frequências negativas do entorno, não da casa, mas dela própria, fazendo com que esses pensamentos se diluam, dissolvam através do seu tórax, pressionando, inclusive, nesse momento, ela estava sentindo um mal-estar muito grande na altura do peito. Não foi nenhuma influência espiritual. Não foi nenhum obsessor. Senão, única e exclusivamente ela própria que produziu isso nela. Para nós entendermos o poder que o nosso pensamento. Joana de Anjos fala sobre isso. Estamos entrando na hora do pensamento. Precisamos controlar, precisamos educar, precisamos higienizar os nossos pensamentos. Daí, como foi colocado ontem, meditação é uma excelente terapêutica para nós mudarmos o foco. Pensou alguma coisa que não seja bom? Repete, inconstância, impermanência, inconstância, impermanência. Nós mudamos esse halo mental que nós mesmos produzimos, e o que acontece? Isso vai gerar causa e efeito malefício na nossa saúde. A começar pela saúde psíquica, o desequilíbrio, depois metabolizando na saúde física. Certo? Continuando, trouxemos os nossos convidados. Pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde é incontestável. Vejamos alguns exemplos. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz, e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota
já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. A cada momento, adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Agora nós já percebemos um pouquinho mais, né, a importância primordial do bem pensar, do reto pensar, do pensamento positivo, do pensamento otimista, do pensamento elevado e também do pensamento nobre. Retornando à nossa reunião da noite, vamos admitir que existe uma pessoa desatenta durante a reunião. Aqui nós percebemos 3 pessoas, esse senhor, um outro senhorzinho e essa senhora. Esse senhor aqui, segundo o livro, A Seara do Bem, é um trabalhador braçal que, muito cansado, né, obviamente, do seu trabalho, né, daquele dia, adormece, mas adormece de cansaço. Essa senhora, não se interessando pela exposição do orador, se sentindo enfadada, fecha os olhos e provavelmente até dormiu durante dado momento. Falta de caridade, porque de repente, nesse instante, ele poderia estar falando alguma coisa que iria atingir ele de uma forma muito positiva, cristã, talvez até como o caso daquela jovem, né, aquele evento com a mãe, poderia sair da reunião, né, mais leve, mais elevada, melhor amparada, né, mais iluminada, digamos assim. Então, essa pessoa atrai esse desafeto. Né? Vamos falar do caso desse senhor aqui. E a entrada deste é vetada, ou seja, proibida. Nós sabemos que existe uma blindagem, né, um halo protetor que blinda toda a reunião mediúnica, seja ela qual for, de estudo ou de socorro, de tratamento ou até mesmo de cirurgia. Né, Dalton? Os espíritos comprometidos com os encarnados, os menos felizes, não podem, como nós vimos lá atrás, entrar nas casas justamente por conta dessa blindagem energética que existe e dos próprios espíritos protetores das mais diversas áreas, castas, religiões, seja de onde tenham se originado. Porque nesse momento é católico, é espírita, é umbandista, de religião ou filosofia oriental, que comunguem com o bem, eles são convidados a atuarem dentro desse paredão, digamos assim, humano, de espíritos benfeitores, para protegerem também a entrada das casas espíritas, sem contar aqueles 2 seguranças, como nós vimos nas torres, né, com aquelas armas a laser, sedando os espíritos que a eles foram permitidos a entrada, mas que acabaram se desequilibrando, né, então para não provocar mais desequilíbrio, e eventualmente acontece, né, mas graças a Deus é sempre contido, né, que não aconteça nenhum tipo de distúrbio durante as reuniões. Então, o indivíduo pode estabelecer uma vinculação psíquica e inconsciente com o espírito de ordem menos feliz à distância, e esse o hipnotiza do lado de fora, aguardando sair. Então, aqui a gente vê o seguinte: esse irmãozinho nosso está sendo influenciado negativamente, está dormindo, ele foi hipnotizado pelo companheiro dele, que está do lado de fora da casa, que não foi permitida a sua entrada, está do lado de fora, induzindo o sono hipnótico ao encarnado, ao seu par, digamos assim, né? Por algum motivo não sabemos qual, mas imaginamos qual tenha sido, existe esse elo negativo que atrela um ao outro. Então, logo termina a reunião, né? Nós temos a fluidoterapia, o nosso irmão sai da casa, o irmãozinho lá de fora, o que acontece? Pum, se aproxima novamente dele. Ele não pôde entrar na casa, mas ele fica do lado de fora e acontece mesmo, como nós sabemos, aguardando a saída do encarnado. Seguindo, o médium, vamos falar agora um pouquinho da mediunidade, o médium vigilante poderá inadvertidamente e pela mesma razão dar margem para algum desafeto ou por similaridade de pensamento, atrair através da telementalização, que não é o caso desse nosso companheiro, e achar, então, que as defesas magnéticas da casa, da reunião, a blindagem, foram insuficientes para impedir tal ocorrência. Quantas vezes o médium não dorme? Se sente sonado?
Ou quantas vezes nós mesmos na assistência, no caso, desse senhor aqui, por exemplo, né, cansados dos dias de trabalho, chegamos lá, dá um sono. E há, inclusive, uma quarta possibilidade desse sono hipnótico ser super positivo, quando nos adormecem para que seja retirada de nós nosso ectoplasma, para os trabalhos serem desenvolvidos logo depois, né? E aí achar que as defesas magnéticas da casa, né, da reunião, foram insuficientes para impedir tal ocorrência. Vamos falar um pouquinho sobre telementalização. Vamos lá em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz com Chico, no capítulo 13, Fenômeno hipnótico indiscriminado e circuito magnético e circuito mediúnico. É um estado de permuta ou troca magnética aperfeiçoada, em que o passivo, na hipnose ou na vigília, passivo aqui vamos colocar, tanto pode ser obsediado como médium relapso. Transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera das suas possibilidades de expressão. Aí nós vamos lá nos seus acervos linguísticos, nas suas matrizes, que é a mesma do facilitador. Aqui a gente percebe que há uma compatibilidade perfeito, desculpa, intelectual. Muito embora a gente já percebeu, já sabemos que o mentor ele ativa os registros ou o acervo mnemônico do médium para que resgate dessa informação alguma questão que deva ser colocada durante o atendimento de socorro, ou até mesmo uma mensagem edificante, né? O processo é basicamente o mesmo. E na hipnose e telementação, em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifique-se o desprendimento parcial da personalidade com o deslocamento dos centros sensoriais, ou seja, dos nossos 5 sentidos. Ainda aí, porém, o hipnotizado, no centro das irradiações mentais que lhe são próprias, permanece controlado pela onda positiva ou não, dependendo do caso. Aqui é um caso de atendimento, de atendimento a um espírito elevado, uma comunicação elevada, né? Ou até mesmo uma instrução. O outro lado também pode acontecer, o lado oposto, da vontade a que se submete. Né? Quem se submete aqui, no caso, é o médium, ou a pessoa, no caso, que está sendo influenciada negativamente. Resumo, é a relação entre a mente de um espírito mais elevado na escala de tons, que são as frequências energéticas, do magnetismo sobre o homem, cuja tela mental, já vimos um pouquinho lá atrás, vamos ver novamente, se abre para esse mentor quando há permissão de um espírito hierarquicamente superior, a fim de auxiliá-lo em benefício dos que necessitam de instrução, amparo e intervenção divina, pelo bem coletivo ou pessoal e natural da harmonia do universo. É a lei da física que vige em todos os aspectos, inclusive e também durante o processo mediúnico. E nós temos novamente Tonini perguntando a Marcos se esse homem, esse senhor aqui, é austero, né? Parece que está muito concentrado, está com algum problema. Né? E Marcos falou que não, ele só está preocupado em ganhar dinheiro. Olha aqui a tela mental dele aqui novamente, o pensamento dele. Pode ser que ele esteja vindo pela primeira vez na casa espírita e ainda não atentou para as propostas dos espíritos. E isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas vão às casas espíritas, mas vivem em outra realidade durante a palestra. E não são só as pessoas de primeira vez, não, tá? Vamos combinar. Às vezes também a gente dá uma pisadinha na jaca, acontece com a gente. E aí dispersa o pensamento que acontece, desequilibra a reunião. E aí a gente abre margem para que sejamos influenciados de uma forma não positiva. Seguindo, lá no mezanino, que é uma região estruturada com os recursos materiais do plano do mundo espiritual, para receber espíritos que vão acompanhar a palestra. Quando o orador faz alguma referência sobre uma passagem de Jesus, a imagem é projetada na tela atrás do orador. E aqui nós temos o recurso hoje muito comumente utilizado nas casas espíritas. Um projetor, a tela, né? Hoje em dia quase todas as casas espíritas ou tem a tela ou a imagem projetada diretamente na parede branca. Tá? O orador, orientado pelo mentor, falando de uma das passagens de Jesus, automaticamente a cena real dessa passagem é projetada na parede e esses espíritos, lembra daqueles que alguns que foram até permitidos que entrassem? Os outros não.
mas alguns sim, tá? Estão aqui em cima, apreciando, observando, sendo evangelizados pelo orador. E eles veem como se estivessem vendo em tempo real, como se fosse uma videochamada, uma videoconferência. Isso aqui é o passado, gente, em 2000 anos. Então, todas essas informações, inclusive, estão arquivadas num local chamado registro acástico. Uma outra hora a gente pode falar sobre eles. Então, seguindo, quando algumas entidades acham que romperam a proteção magnética, é porque, na verdade, foi facilitado o seu ingresso no local para o intercâmbio espiritual e, consequentemente, a sua evangelização. Seguindo, aí nós vamos lá no livro de preces, uma outra abordagem bem interessante a respeito disso. No livro de preces ou de vibrações e de radiações para os encarnados e desencarnados, as pessoas anotam os nomes e os endereços a fim de pedir, solicitar auxílios aos espíritos superiores. Então, um aparelho, nós vemos aqui, passa, perdão, está aqui embaixo, que é só uma imagem ampliada, passa sobre os nomes que saltam na tela a energia do pedido feito por alguém. Então, isso é no plano espiritual. Essa senhorinha aqui, tá? Ela deixou o nome de Antônio RDS, que é o filho dela, como nós vamos ver, tá? E dependendo da intenção que é projetada na hora que se anota o nome da pessoa no caderno de preces, encarnada ou não, porque muitas das vezes ou não merece, ou a intenção foi muito pequena. Ah, fulano, leva meu nome para a casa espírita? Ah, levo sim. Eu vou anotar por obrigação. Onde é que está a boa intenção? Onde é que está a vontade de ajudar? Onde está a caridade de ajudar ao próximo? Sabendo que sempre concorremos com o apoio e o amparo dos espíritos superiores, sempre nos ajudando. Então, quando nós escrevemos o nome de alguém, no nosso livro de preces, vibrações e radiações, tem sempre um espírito ali. Ó, vocês podem observar que as pessoas estão entrando na casa. Quem já entrou, passou aqui anteriormente e anotou o nome de alguém. Então, é colocado uma telinha, uma espécie de tablet por cima, tá? Ali vem a foto da pessoa que efetuou o pedido, o nome da pessoa para quem vai estar sendo solicitado socorro ou amparo espiritual, e eles fazem uma análise. Tá? Que a gente percebe que é a mesma imagem, só de uma forma mais ampliada aqui em cima. E nós temos essa senhora, que foi aquela que escreveu o nome de seu filho lá, que está ele, né? Com os 2 filhos dele, né? Netos dessa senhora. O rapaz desempregado, ela muito preocupada com a questão financeira do filho. E aí, se os espíritos descobrem que a pessoa necessitada, mas que foi bem intencionada no livro de vibrações, está presente naquela reunião, eles irão até ela ajudar. E aí eles percebem na tela mental dessa senhora, aquela que está pensando no filho e nos netos. Consultam a sua tela mental e procuram entender o problema que aflige a ela, ao filho e, naturalmente, as crianças, que talvez nem percebam tanto, né? Já que a condição do pai desempregado é muito desagradável. E a mãe, a avó, preocupada com a questão da família do filho, foi lá pedir um amparo, uma ajuda, um auxílio, né, ao plano espiritual, buscando, e aí esses espíritos já visualizaram o problema, detectaram qual é a causa, né, daquele pedido anotado através do nome do filho no caderno de prece, que vão buscar, dentro do possível, ajudar o rapaz. Seguindo, e aí termina então a palestra, a reunião, passa-se para a fluidoterapia, que é o passe magnético, e aí o Marcos explica a Tonini que o passe é de um teor de energia que penetra em nosso corpo físico, mas pelo esforço da prece ou da concentração de quem está recebendo o passe, o perispírito praticamente absorve toda a energia e quando retorna ao corpo, se junta ao corpo, se conecta novamente ao corpo, consegue trazer, proporcionar um efeito melhor, mostrando mais uma vez a lição de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E aqui nós percebemos o seguinte, olha que coisa interessante. Essa jovem aqui, e aí a gente desmistifica uma situação. Médium passista, assistente espiritual, potencializando o passe magnético. Médium passista, espírito amparador, potencializando o passe magnético. Médium passista, espírito amparador, protetor, simpático, potencializando o passe magnético. Nesse caso aqui, nós percebemos que atrás de cada médium passista há um espírito amparando e potencializando o passe. Não importa se seja um passe magnético, simplesmente a energia do próprio médium, se seja um passe misto, a participação direta,
intermediária entre o espírito amparador, o médium, e o receptor, ou um passe totalmente semi-inconsciente, aonde o médium passista permite a incorporação do espírito amparador ou protetor diretamente sobre o receptor. Esse jovem rapaz estava com a cabeça no mundo da lua, mas possivelmente no seu trabalho. Quais foram os benefícios que ele recebeu? Muito pouco, muito pouco. Não deixou de receber, naturalmente, senão seria anticristão. Até porque existem dois agentes aqui, que é o encarnado e o desencarnado, que estão com as melhores das intenções, procurando restringir a sua ambiência perispiritual, limpando o seu campo áurico, o seu perispírito das mazelas do dia a dia, né? E ele recebeu muito pouco. Entretanto, essa jovem aqui, nós percebemos que ela fez uma prece muito profunda, uma prece ardente, ela expandiu o seu perispírito, se deslocou do corpo físico, que nós percebemos o cordão de prata, ligando o perispírito e o espírito ao corpo físico. E a gente pergunta, quem recebeu o maior benefício? Foi esse aqui que estava no mundo da lua no escritório, ou essa jovem que se entregou ao benefício do passe magnético? Aqui a distância não é tão longa assim não, tá, gente? Pode ser um pouquinho menor, tá? Talvez haja aí um traço de exagero nessa imagem, ok? E aí, água frutificada, como nós já sabemos, terminando o passe magnético, e no ambiente onde estão aquelas garrafinhas de água com os nomes para fluidificar, os espíritos magnetizam a água, colocando recursos que podem servir de medicação para aquela pessoa cujo nome está estampado na garrafa ou nos copinhos. Os copinhos é uma coisa muito interessante. A gente pensa que a gente escolhe aleatoriamente copinho para beber água, né? Água fluidificada. Não é assim, não. Não é assim, não. Como nós sabemos muito bem que há uma ingerência do plano espiritual superior nas reuniões mediúnicas, e os fluidos medicamentosos são depositados nos copinhos, quando a gente pensa que vai pegar um copinho e pegar outro, era para pegar o outro. Ah, tem um aqui na frente, mas você queria pegar lá de trás. Pega o de trás, porque é aquele que está o teu fluido medicamentoso, que vai te energizar, que vai te destringir, que vai curar uma dor de cabeça. Quantas vezes a gente entra numa reunião mediúnica, né, de um estudo, uma palestra, com dor de cabeça, com mal-estar, e sai leve, lépido e faceiro? Não é verdade? Por conta de quê? De todo o ambiente da casa espírita, né? A própria palestra, o próprio estudo já faz com que a gente mude, vá alterando o nosso padrão, a nossa condição psicoemocional, nos elevando, e aí vem o plus, entre aspas, né? O maior benefício, que é a água fluidificada, perdão, passe magnético, e a água fluidificada, que é a fluidoterapia, como nós conhecemos. E somos da casa espírita como se nada tivesse acontecido. Leves, saudáveis, confortáveis. Terminado, então, a fluidoterapia, né, os participantes da reunião saem do salão e alguns vão buscar atendimento fraterno. Esse nosso companheiro, né, ele é o responsável pelo atendimento fraterno a quem necessitar. O companheiro já estava fazendo uma leitura edificante, ou uma oração, e 3 espíritos são designados, então, para ampará-lo nesse trabalho de atendimento aos companheiros. E aí nós temos a primeira pessoa, esse senhorzinho, já bastante idoso, que possui programas orgânicos, já instalado no corpo físico há bastante tempo, e os espíritos, então, vendo dentro do próprio corpo dele, é uma holografia. Exatamente onde está o problema, intui ao atendente fraterno para avisá-lo que ele precisa consultar o seu médico de confiança. Tá? Tudo intuição. Essa jovem senhora, é que percebe realmente o que está acontecendo com a questão orgânica desse senhor, desse irmãozinho nosso. E intuído, então, ele aconselha, né, orienta, melhor dizendo, que o senhorzinho vai procurar o seu médico de confiança para fazer os exames normais, né, de saúde. E aí os espíritos, então, amenizam o desconforto provocado por essas questões, por esses problemas orgânicos que esse senhorzinho tem. O caso seguinte é de uma jovem senhora bastante desesperada, né, que está com problema sério de obsessão, e então novamente essa irmã identifica o problema imediatamente. Ela está ligada à entidade e orienta então ao atendente para dizer a ela
iniciar um tratamento com passes magnéticos e água fluidificada, a fluidoterapia para se reequilibrar. E também que vai colocar, não falou para ela, mas ele recebeu a informação, a intuição, o nome dessa jovem, nos trabalhos de desobsessão. E o obsessor, olha que caso interessante, gente, é o seu ex-marido da última encarnação que não a perdoou e hoje a persegue. Quantos casos existem assim? Quantos casos, inclusive, de pessoas que se sentem doentes, com mal-estar, com uma série de problemas, aí vai no médico, faz uma série de exames e não tem absolutamente nada. A pessoa é totalmente saudável. Essa imagem ilustra bem o que pode acontecer. Não é afirmativa. Não é afirmativa, é uma possibilidade. Ok? Seguindo, terminada a reunião, Tonino, então, retorna à colina espiritual, acompanhado do seu instrutor e demais necessitados. E aí, então, as barreiras magnéticas, aquele halo magnético que blinda o centro espírita, é temporariamente desativado, mas não completamente, porque os trabalhos continuam após a reunião pública. Né? E muitos desses companheiros nossos, que foram aqueles assistidos durante os trabalhos, são levados para a colônia, e os trabalhadores, possivelmente também o Tonini, ele pode retornar à casa, e continuar trabalhando. Né? E assim nós terminamos o nosso trabalho, esperando que todos tenham gostado, né? Apreciado e aprendido mais um pouquinho, e nós vamos fazer, então, um segundo momento, e dessa vez em intenção à nossa querida companheira, amiga Sandra, né, que está se recuperando, graças a Deus, né, da sua questão de saúde, e também a todos os outros que estão passando por momentos de dificuldade, sejam materiais, morais, espirituais, orgânicas, enfim, de toda a roda que seja. Né? E aí vamos aproveitar esse momento para nos harmonizarmos ainda mais conosco e vamos prestar bem atenção nessa canção. Vamos procurar tocar o nosso coração através da letra dessa música.
E assim, que sejamos dignos, né, de sermos instrumentos de Jesus, né? Em qualquer situação, em qualquer circunstância. E esse trabalho, essa música, melhor dizendo, né, ela não, nada é aleatório na vida da gente. Se vocês perceberem, é uma canção profética, inclusive. Não é Raquel, Tati, conhecem esse trabalho. Ela traduz assim de uma forma tão poética, tão romântica, tão bonita, tão leve, né? Tão pontual o momento que nós vivemos hoje. É isso. Bom, esperamos mais uma vez que os nossos queridos companheiros e companheiras tenham apreciado um pouquinho, né, o nosso trabalho. A intenção foi justamente ilustrar o que acontece realmente, de fato, né, numa reunião mediúnica, uma reunião pública, numa casa espírita, e passamos então a palavra aos nossos queridos companheiros. Agradeço aí o carinho de todos, hein, por recebendo aqui as mensagens. Ó, o Zé Luiz vai abrir os comentários. Ok, Zé? Boa tarde, Luciano. Quem Boa tarde, querido. ainda desconfia que isso aqui não é uma sessão mediúnica, não é uma reunião mediúnica, reveja seus conceitos. Eu vi assim, teve hora que eu fiquei olhando os rostos, né, as pessoas, tinha gente que estava flutuando, eu vi Dalton, tinha hora que ele flutuava, a Raquel, tem uma hora que a Raquel sentiu todo desconforto, eu não sei se foi isso, Raquel, mas ela precisou sair para pegar uma energia lá fora, acho que precisou respirar, eu também estava assim. É interessante, né, o envolvimento. Então, o que acontece numa casa espírita física está acontecendo na nossa casa espírita virtual. É só isso. Perfeitamente. O que falta ali, muitos aqui não entenderam, a gente tem que botar água fluidificada para a gente, ela é fluidificada assim. Não é? Os mesmos acontecimentos lá, os mesmos envolvimentos que você falou tanto, né, que é o que eu queria falar. É sobre o suporte ao orador. Né? Diversas vezes isso aconteceu comigo, então estou só corroborando o que você falou. Muitas vezes eu cheguei com uma palestra pronta, com um assunto pronto, bem desenvolvido, e na hora nada daquilo aconteceu. Houve uma vez até que teve um convidado especial para o aniversário da nossa casa, era 7 horas no encontro, e 6h20 ligaram para mim, olha Zé, o orador não vem, dá um jeito. E dar um jeito, eu peguei papel, não tinha nada pronto, e fui falar do Mazaro Emoto, né, para uma plateia de mais ou menos 90, e tinha um diretor de umas 15 casas espíritas que eles nunca tinham ouvido falar no Mazaro Emoto. Então, aquela foi o bingo, né, foi a vitória, e aquilo tinha que acontecer daquele jeito. Passar uma mensagem nova, botar nessas mentes que algo mais está acontecendo e que não estamos prestando muita atenção. Mensagem para assistência muitas vezes acontece. Agora, a maior loucura, e é uma loucura gostosa, que eu faço muito, como eu sou quem faz a programação na minha casa é a Cida, né? Só que a nossa programação não é anual, ela é mensal. Então, para ficar mais fácil, eu sou sempre o primeiro orador do mês. A primeira quarta-feira nossa ela é sempre comigo. E de vez em quando ela não consegue agendar, não consegue ter um assunto, bota assim, tema livre. Perfeito. Eu chego lá na casa, oi, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Hoje o tema é livre. Vocês dão o tema. Olha que loucura, olha a arte. E claro que eu só faço isso porque sei que sou envolvido, sei que as palavras certas virão da forma que tem que ser. E graças a Deus eu nunca fui desassistido, E é isso mesmo. Então, eu estou corroborando com o que você falou. Nada melhor do que a experiência, nada melhor do que a prática, né? O mezanino na minha casa não é um mezanino, na verdade são salas exteriores à casa, salas enormes. Já me levaram a ver essas casas, muitos espíritos são assistidos lá em Bangu, né? Então, assim, é fato mesmo, muito bom ter ouvido de você isso, porque é como se fosse dividir o nosso conhecimento com outros que ainda não vivenciaram, ou que não sabem, ou que têm dúvida. Eu posso dizer a você que muita gente sai com certeza de hoje, graças a ti. Um grande abraço para você, Luciano. Força, continua assim, que eu vou ser assim quando crescer. Obrigado, queridão. E quando eu crescer, eu quero ser parecido um pouquinho só com o Dalton. Só pouquinha coisa.
Deixa eu só estender aqui, pegar um verso na tua fala, pelo seguinte, sobre o assunto de ontem à noite, a gente deve manter sempre em mente o seguinte: nós somos extensões das nossas próprias casas espíritas. Aqui, nós reunimos 6 a 7 casas espíritas de vários bairros e cidades. Então, para dirimir um pouco a insegurança e o medo, foi pontuado ontem, e nós tivemos a certeza de que, embora em nossas residências nós estamos sendo protegidos pelos espíritos amparadores das nossas casas espíritas de origem, isso é fato. É só para tirar um pouco a dúvida que foi levantada. Então, pensamos, nós estamos sendo assediados, há embate. Sim, independente de estarmos aqui ou não, já estaríamos sendo, de qualquer forma. Bastou acender a luz em alguém, estamos sendo observados, né? Como diz lá Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Então, para termos um pouco mais de segurança nos trabalhos que são desenvolvidos aqui, lembra do pensamento que o Torini colocou, que é uma ferramenta extraordinária que a gente não sabe usar ainda, por mais que Joana tenha dito, através de Valdo, eu não gosto de usar eu, porque o eu é o ego. Então, esse eu aqui não vai entrar no céu. Nós falamos recorrentes vezes que estamos entrando na era do pensamento. Pensamento não é só uma palavrinha, não, gente. Pensamento é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos concedeu desde antes das cavernas e que ainda hoje a gente não consegue usar como deveria. O pensar reto, o pensar elevado, o pensar correto, o pensar nobre promove, entre aspas, milagre nas nossas vidas. E aí a física quântica esclarece com perfeição, ainda que engatinhando. Né, Sônia? É por aí. Obrigado, Zé. Lu, só pegando também um gancho na fala do Zé Luiz, antes de passar a palavra para a Josi, que está com a mão levantada, quando ele foi falando, eu me lembrei de uma situação que a gente passou na casa de Thiago. Eu estava lá fazia pouco tempo, acho que 1 ano que fazia que eu estava lá, e a gente estava terminando a nossa reunião de Joana, e a Marcinha chegou, olhou para nossa cara e falou: quem é o divulgador hoje? Aí eu falei, aí alguém respondeu quem era. Mas ele não chegou ainda? Não chegou ainda. Aí ela foi lá arrumar a sala, né? Passou, e tava só eu, a Kelly, a Marcinha e o Alberto. Tava chovendo muito, não tinha quase muita gente. Aí foi resolvendo, falou: acho que o orador não vem. E agora, o que a gente vai fazer? Ficou um olhando para a cara do outro, o que a gente vai fazer? A Marcinha falou assim: abre o livro dos Espíritos. Fulano, abre o Evangelho. Aí a gente foi abrindo, aí colocou, ela olhou, ela falou: fulano, escolhe um. Aí cada um escolheu. Daí ela olhou e falou: pronto, a gente já tem o caminho. Vamos lá para a sala, a gente vai fazer tudo junto. Eu fui tremendo assim para outra sala. De repente, foi chegando as pessoas, a Marcinha pegou a palavra, ela saiu falando. É bem isso que o José Luiz falou, né? Aí eu comecei a entender como é que funcionava a casa espírita, o funcional, tá, né, como trabalhadora, que até então eu assistia a palestra, né? Eu não tinha esse trabalho. Mas é bem por aí, a gente é assistido e intuído o tempo inteiro, né? E fora, no caso dela, tem a bagagem dela, né? Mas foi muito interessante, que ele nunca vou esquecer aquele dia, assim, porque por um momento eu fiquei pensando: o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai falar, como que assim, porque ela brincou comigo, com a Kelly, falou: vocês vão fazer junto comigo, aí ficou as duas tremendo lá, foi muito legal. Fala, Josi. Só um momentinho, Tati, só para te ajudar mais ainda, ajudar o grupo mais ainda. A gente pensa, assim, a gente está aqui, né? O Luciano está fazendo o trabalho dele, a gente faz, eu vou fazer a minha palestra também. Mas a gente assim, olha o Dalton, né? Eu sei disso porque com o Dalton acontece muito, está muito patente. Quando o Luciano quer falar, se ele quer ser como o Dalton quer ser, é porque quando ele começa a falar, ele pensa assim: vou falar da minha memória, eu vou falar do que aconteceu, eu vou falar de não sei o quê. Daqui a pouco, ele está dominado, daqui a pouco são os mentores que estão mostrando para a gente, não é mais o que a gente, o que é permitido, não é mais essa palavra, Dalton, é o que é necessário. Então, olha só, para todo mundo. Então, ele fala assim: vocês todos podem falar à vontade, vocês estão entre amigos. Esse é que é o grande lance dessa reunião. Aproveite a oportunidade, porque vocês estão entre amigos, não é só no plano físico, não, no mundo espiritual, nós estamos envolvidos, todos nós. Eu tenho certeza que o que eu estou falando agora aqui, tem alguém me dizendo para dizer isso para vocês.
Uhum. Força, força no coração, vontade de falar, Dalson, não para não. Isso aí. Valeu, Zé. Obrigadão. Obrigado, Sônia. Josi. Josi, congelou. Se eu pudesse falar um pouquinho. Pode sim, pode. Aproveita que a Josi está congelada, Posso? talvez ela Então, caia. Luciana, agora uma pergunta. Você não acha que com o passar do tempo, o pensamento vai ficando, a força do pensamento vai ficando tão importante, tão importante, tão importante, que talvez vai chegar um dia que não vai precisar nem de água fluidificada. Por quê? O pensamento já vai purificar tudo, já vai. Perfeito. É como, por exemplo, a cirurgia espiritual com sangue, que não sei o que, não precisa disso. Entendeu? Eu acho, como também antigamente as mesas, né, as mesas que você botava a mão, Girantes. né, girantes e tal. Então, isso tudo, como a gente vai evoluindo, o nosso pensamento é grande, a gente ainda não tem noção. A gente fala que, né, o pensamento é importante, mas a gente não tem noção do quão é forte, do quão é importante estar centrada no pensamento do bem, estar focada 24 horas. Isso é a nossa barreira de proteção. Protege contra os maus espíritos, protege as outras pessoas, protege a vizinhança, protege tudo. O pensamento fala por nós. Tem vida, tem muito mais vida do que a gente pensa. A gente usa assim, sabe, aquele pouquinho modesta e tal, mas o pensamento, o nosso pensamento tem uma força extraordinária. Extraordinária. Você não acha? Excelente. Não acho, não. Eu tenho Posso certeza falar, Lu? absoluta. Deixa eu só complementar aqui, que eu não sei nem quem foi que chamou a fala agora. Se a gente entender que o nazismo retardou o progresso da humanidade em 50 anos, hoje nós estaremos em 2070. Se fosse Hitler. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Já Mateus. caiu. Hoje nós estaremos, em tese, em 2070, em termos de avanços tecnológicos. Nas artes, nas humanas, enfim, de modo geral. Não fosse os concílios lá no passado, séculos atrás, nós estaríamos muito mais avançados, inclusive na área do pensamento. É para nós refletirmos. Fizeram de tudo para que nós nos embotássemos e ficássemos de antolhos, sabe, antolhos, é o que fizeram com a gente. Quando Joana nos fala que nós estamos entrando na área do pensamento, é isso. Gente, é ampliar a consciência. Pensar não dói. Sai da caixa. Nós somos livres pensadores. Nós somos espíritas cristãos e livres pensadores. Se assim não fosse, Jesus teria nos dito: não, sejam só espíritas. Não pensem. Sejam só espíritas. É isso. Então, tem a Josi, a Maria Raquel e alguém, eu só ouvi a voz dizendo posso falar, mas eu não identifiquei quem é. Sou eu. Quem, gente? Eu, Sandra. Oi, Sandra. Oi, Sandra. Pode falar. A tua câmera está fechada, por isso que não nos identificamos. Antes de mais nada, eu vou te agradecer, porque além de falta de ar, eu estou entupida de tanta emoção. Mas eu queria agradecer pelo presente da cura espiritual. Não consigo mais falar. Foi muito lindo, obrigada. Minha querida, veja bem, nós estamos estagiando, todos nós aqui, fora daqui também, não só os encarnados presentes, como os pares encarnados que estão no nosso entorno, no nosso ambiente, na nossa casa, estamos comprando a nossa passagem para a nova era. Todos nós. Então, se não for dessa forma, não vale a pena, minha querida. Sabe? Ou nós somos aquilo que Dante Alighieri nos traz da Divina Comédia Humana, né? Elos de uma gigantesca corrente composta de 8 bilhões de seres humanos encarnados e mais 20 e tantos bilhões de desencarnados, que compõem a grande família universal, nós somos uma célula embrionária, atuando hoje como seremos amanhã. Essa troca, esse amparo, esse carinho, essa fraternidade, essa postura cristã que nós temos, não é o Cristo crucificado, não. Vamos combinar. É aquele Cristo que nós já conseguimos trazer para dentro de nós, vivo, vivíssimo, parceiro, irmão, Big Brother. Esse é o Jesus que nós devemos
segurar na mão dele, e é o mesmo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo. Obrigado, Sandra. Melhoras aí rápidas. Agora a Maria Raquel. Depois a Márcia e depois ver se a Josi vai querer falar. A Josi voltou. A Josi na minha frente. Não, ela desistiu. Por isso que eu não sei se ela vai querer falar. Ela tirou a mãozinha. Aí... Ah, tá bom. Né? Ah, não, Josi, eu quero te ouvir. Nem que seja por último. Deixa ela falar. Gente, eu tô caindo demais hoje. Não, é não muito... machuque, não. Não, essa caída não machuca, não. Você cai e você volta. Então, parabéns, Luciano. Eu já tinha visto esse trabalho lá na casa do Thiago e me ajudou bastante, né? A gente conhecer como que funciona a reunião pública, até para a gente poder ter a preocupação de como, quando a gente pega o nome, tomar mais cuidado, a gente, né? Da pessoa que vai pedir oração. O trabalho todo, assim, ele me ajudou muito na época. Eu estava começando, então foi muito bom. E eu queria só compartilhar com vocês uma experiência que eu e a Tati tivemos quando a gente foi fazer um trabalho do ESG sobre a mediunidade e a responsabilidade do médium. Então, a gente fez uma listagem das perguntas, deixou tudo certinho, prontinho e salvou, tá tudo certo. Aí, no outro ajuste, a gente resolveu mudar algumas perguntas. E na hora que estava finalizando, o computador meio que parou, assim. Aí eu falei, Tati, você... E ele não queria mais pegar, o computador não queria mais pegar, não queria mais nada. Aí eu falei, Tati, você salvou? Aí ela falou, salvei. Eu disse, ai, que bom. Congelou. Ela caiu de novo. Ela caiu? Acaba de contar, Tati. Você sabe. Então, aí eu fui para o trabalho com a folha que estava comigo, achando que era a folha que a gente refez. Fiz as perguntas, conforme eu ia fazendo as perguntas para os alunos, né, para quem estava lá para responder, eu via que não saía as perguntas do meu caderno. Aí a Josi olhava para mim, olhava para ela, enfim, foi fazendo o trabalho, a gente foi percebendo. Quando acabou todo o trabalho, eu falei, Josi, alguma coisa está errada. Quando a gente foi ver, a folha que a gente trabalhou com eles foi a folha que a gente fez no sábado e não a folha que a gente arrumou no domingo. Então, Tati, aí voltando, a gente viu a importância a gente entendeu que não somos nós que mandamos no trabalho, ou seja, a gente está ali, a gente estuda, a gente organiza, a gente tem a boa vontade, mas a gente sabe que alguma coisa pode estar sendo trocada. E outra coisa, o que ficamos felizes foi que a Tati só percebeu e eu estou esperando as outras perguntas aparecerem, ela não aparecia. Aí eu falei, Tati, aí ela olhava para mim assim, só fazia assim porque a gente não queria passar para o grupo que tinha acontecido no momento, assim, porque para não desequilibrar o trabalho. E foi assim, todo mundo, ninguém percebeu, foi maravilhoso, e no final que a gente contou, no final de tudo, fechou o trabalho, tudo, a gente contou. E a gente viu a importância do equilíbrio na hora de a gente ter. Congelou. Ela está falando que a internet dela tem caído muito, tem oscilado muito. Mas assim, eu que são as minhas pupilas, né? São as minhas filhotas lá. Então eu via que os olhos eram gigantescos uma para a outra, né? Como que eu dizia, alguma coisa é tipo isso, né? Aí no final elas contaram, e é assim mesmo, e isso acontece. Josi voltou? Não, congelou. Então, depois dela era eu mesma, eu vou pegar esse gancho, se ela voltar, ela conclui. Quando eu comecei na casa de Thiago, eu já vinha de outras casas, né? Acabei vindo morar aqui, descobri que tinha a casa de Thiago e fiquei bem quietinha, não falei nada para ninguém, que eu já era trabalhadora em outras casas. Só que, na época, quando eu mudei para cá, eu doei
todos os meus livros. Eu só fiquei com o Pentateuco. E o restante, assim, eu doei toda a minha biblioteca espírita para a casa de Tiago. E do jeito que tinha chegado da mudança lá do Rio, eu entreguei numa caixa através do Luiz Fernando, não sei mais o que, e quietinha, chegava na casa, ficava como a Josi lá atrás, assistia a palestra e ia-me embora. Só que aí um dia eu fui abordada. Você não é a pessoa que doou aqueles livros? Sou. E aí porque aqueles livros estão cheios de anotações, não é só de uma pessoa que leu. Aí eu disse, não, eu não li só, não, eu estudei, eu trabalhava com aqueles livros todos e tal. E aí, então vai começar a trabalhar aqui. Aí marcaram tudo, isso lá em 2005, 2006, por aí. E aí seria no dia 13 de maio, que estava caindo no sábado, a palestra era no sábado, e aí eu escolhi que eu ia falar sobre as mães, que seria no dia 14 de maio. E aí me preparei, dei o tema disso, vim embora para casa, já pensando lá, isso devia ser a meados de abril, final de abril, eu tinha 2 semanas para preparar o trabalho. Raquel, só um minutinho, querida. Ainda falta o Dalto e mais uma vez a Sônia, para falarem. Aí eu fui dormir e aí acordo de madrugada com aquele sonho na cabeça. Eu tinha chegado numa biblioteca enorme, gigantesca, chegava uma pessoa por trás de mim e dizia, era um negro, muito alto, magro, e dizia, me mostrava um livro e dizia, o seu trabalho não é esse que você está preparando, não, é esse aqui. E aí mostrava, era o livro Senzala, e você vai falar sobre liberdade, viciação e liberdade. Realmente, eu mudei todo o meu tema e fui falar sobre a escravidão nossa através da viciação, que a gente se aprisiona nos próprios vícios. Então, é assim mesmo, é normal a gente estar comandados. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Em geral, são eles que nos dirigem. Obrigado, Raquel. Márcia, Dalto, Eunápio e a Sônia também quer pegar a fala novamente. Vou tentar ser bem breve. Okay. Assim que eu entrei ingressei na casa que eu estou em 2009, eu estava trabalhando na saúde aqui de Angra, e tinha um cargo muito espinhoso. E estava passando por um problema difícil com um membro da equipe, que era oriundo da política, então tinha alguns comportamentos muito inadequados, era uma pessoa que estava desestabilizando a equipe toda. E eu conversei, né, mentalmente, sério, durante vamos dizer assim, uns 15 dias com a espiritualidade, e ia para o grupo. E teve um dia que eu fui assim, com muito fervor no ônibus, o ônibus estava vazio, e o ponto, né, onde a gente desce aqui até a casa é uma caminhada de uns 15, 20 minutos. Eu fui orando e pedindo, falei, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer. Será que essa pessoa está com algum problema espiritual? Porque estava inacessível, né? Era uma pessoa que eu não tinha nem diálogo, estava muito difícil. E estava desequilibrando a equipe toda. E a equipe toda estava tão coesa, estava tudo tão redondinho, assim, sabe? Antes dessa pessoa entrar. Quando eu cheguei na casa, minha coordenadora é tipo Dalto. É prima, parente tipo Dalto com a mediunidade. Ela me chamou. Aí eu dei boa noite. Uns 15, meia hora, assim, eu consegui chegar mais cedo. E eu estava meditando, né? Ela me chamou, Márcia, vem aqui. Aí eu falei, mas ela de um jeito muito sério, que ela não fazia. Aí eu logo pensei, o que eu fiz errado, né? Fui conversar com ela. Ela me chamou, olha só. Aí ela parou, ficou me olhando. E eu olhando. Márcia, pode adiantar um pouquinho, querido, por causa da nossa hora?
essa pessoa que você está pensando aí, você pode colocar o nome dela que ela está precisando. Ela me deu todos os detalhes, só faltou me dar o CPF, a identidade e o endereço dela. Então, assim, eu coloquei o nome no livro, a gente começou a trabalhar intensamente, e realmente a pessoa estava com problema. Gente, tentei ser rápida. Vai lá. Obrigado. Dalton. Microfone fechado, peraí. Dalton, liga seu áudio, Dalton. Já ligou. Tá ouvindo ou não? Sim, entrou agora. Ah, tá. Mas para te agradecer esse trabalho de hoje, iria sugerir que a gente pudesse voltar a falar disso, né, com mais profundidade, porque uma reunião mediúnica, uma sessão mediúnica, a gente já está fazendo isso aí há muito tempo. A gente tem essa visão de que a assistência nossa é muito boa. Então, e não é qualquer naipe, não. É alguma coisa assim, já num padrão diferenciado das reuniões mais simples. Cada reunião, eu gostaria de passar isso para as pessoas. Vocês sabem muito bem disso, né? Os mais operantes aí na história. Cada reunião tem a sua característica e os seus tutelares, seus mentores. O mentor, normalmente, a casa tem um tutelar, mas os mentores variam de acordo com a proposta daquela reunião. A nossa é muito interessante, porque ela muda de mentor, né, a todo trabalho e durante o trabalho. É muito interessante isso, que a gente compreenda isso, né? Então, eu acho que esse viés aí que você pegou hoje para falar a respeito da reunião mediúnica, que é muito interessante. E o Zé, eu queria, Zé, que você pudesse fazer um trabalho desse também, com mais, enfim, com mais propriedade, já na parte prática da coisa. A gente tem uma teoria que o Luciano trouxe hoje muito bem, mas a gente precisa falar da prática disso. E quando eu tiver a oportunidade também, eu vou pegar um pedacinho para falar também. Muito bom. Tá? Obrigado, Luciano. Obrigado, Dalton. Eunápio. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Oi, Eunápio. Só uma curiosidade, mais uma ideia que vocês... Adorei primeiro o estudo, né? Não conhecia esse estudo. Peguei muito ruim, porque a internet está muito ruim aqui comigo. Depois eu vou ver com mais calma. Parabéns pelo estudo, Luciano. Gostei bastante. Obrigado. Só 2 pontos que eu acho bem interessante. Aquele ponto da pessoa dormindo, né? Aquele ponto da pessoa dormindo. O que tem de gente dormindo em centro espírita, palestra é muito, né? Achei muito engraçado isso aí. E outro é só um assunto que eu trago para vocês, que um dia eu pediram para eu preparar um estudo, aquele que eu fiz com vocês sobre a origem do mundo, não tem? Origem da vida, do universo, né? Eu fiz aqueles slides bonitinho, organizei a pedido de um centro. Aí eu fui lá fazer o estudo. Quando eu cheguei para fazer o estudo, o pendrive deu problema, o computador deu problema, né? E pifou, sem slide nenhum. Eu falei, cara, o que eu faço agora? O que eu me organizo? Porque a minha palestra foi todo do estudo. Comecei a falar sobre a Gênesis e do nada parei na parábola do semeador. Então acho que a ideia é mais ou menos essa. A gente deixa, a gente se prepara, mas se fantasia de várias coisas ao mesmo tempo. É relaxar e fazer. Tem que fazer com o coração mesmo. Perfeito, Eunápio. Sônia. A Sônia fez uma pergunta no chat, Luciano. Eu não sei se ela quer que responda aqui ou quer que seja respondido para ela. Eu acho que já foi respondida. A Marisa já colocou aqui o que você respondeu. A minha preocupação é daqueles desencarnados que não poderiam, não tiveram como ser atendidos naquele tal dia, na tal reunião. Mas ela falou que ninguém fica desamparado. Né? Você falou, né? Não sei quem foi que falou, Luciano. Eu respondi. Né? Ninguém fica desamparado. Tem sempre um jeito de... Porque, às vezes, eu acho que fica um pouco assim, sabe? Ele diz, não, fulano vai porque tem merecimento, ciclano não pode entrar. Acho que fica uma coisa meio que, sei lá... Discriminatória, né? Não, mas por incrível que pareça, bem interessante sua colocação. Porque há um protocolo, a gente já percebeu isso. Né? Eu, de mesa, devo ter uns 20 anos, mais ou menos. E, assim, do início também não entendia como que é isso, discriminação, sabe? O outro lá que é rebelde não vai ser atendido, não tem direito, não merece, não é filho de Deus, não é cristão, entendeu? Aí, logo depois, essas dúvidas ocorriam na época, né? Aí me responderam que não, que do tempo certo, né?
Cada um é amparado, é socorrido e é conduzido a uma colônia espiritual, sem sombra de dúvidas. Agora, há um dado muito interessante, também importante nós colocarmos acerca daqueles companheiros nossos, aqueles espíritos que deixaram ser menos felizes e foram resgatados e foram conduzidos a uma colônia. Esses espíritos podem voltar à sua condição de obsessor, sim, tá? Eles podem perfeitamente... Pode ser e depende. Pode ser e acontece. Eu mesmo, por experiência nossa de mesa mediúnica, já percebi isso. Meses depois, mas não tinha sido amparado, não foi evangelizado, não houve um diálogo, ele não aceitou. Mas por que ele caiu novamente? Porque, além de não ter sido totalmente curado, o objeto da sua perseguição, que era obsediado, não se transformou. Então, Zé, pode ser e acontece. Desculpe, querido. Isso é Sueli Caldas Schubert. É muito mais fácil você doutrinar o obsessor do que o obsediado. Não tem jeito. Isso aí abre viés para uma série de elucubrações interessantes acerca justamente do que nós estamos por acontecer. Como foi colocado ontem, a importância do trabalhador mediúnico à mesa vai permanecer a mesma, só que o objeto de socorro não vai existir mais. Sacou? Algumas décadas à frente, né, quando toda a humanidade estiver mais ou menos moralmente equilibrada, né, aquele local que a gente chama de condomínio, umbral, que já está esvaziando, não vai ter mais seu propósito. Então, socorrer a quem? Senão nós próprios encarnados. É uma questão de evangelização, uma questão de raciocínio. É o sair da caixa. Né? Respondi, Soninha. Microfone fechado. Mais alguém, Tati? Não. Não? Que bom. Gente, olha, muitíssimo obrigado pela atenção mais uma vez. A gente fica assim, né, Zé, se coçando. Tem outros assuntos também para a gente trazer para vocês, né? Esperamos que vocês também apreciem. É aquela velha história, seu né? tempo. Sim, claro. A natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos, né? Sabemos disso. Tempo, inclusive, Luciano, assim, rapidinho, sobre o complemento para a Sônia, que às vezes a gente aqui, como encarnado, se me disserem assim, não, você não pode participar ainda desse trabalho tal, aí eu vou ficar toda melindrada. No plano espiritual não tem disso. Não dá na hora, não vai entrar, não vai estar desamparado, mas não é momento disso. Lá tudo se obedece. Aqui a gente é que... A palavra importante é o ainda. Ainda, pois é, eu ainda não tenho condição. Ainda dá força para que ele continue indo lá e tentando e vendo melhoras, progredindo, porque ainda não está pronto para assistir aquela reunião. Certas informações, certas coisas, aí é o ainda. Mas quando diz para nós ainda, a gente dá chilique. Só existe uma pessoa que fica 3 anos sentado no banco da praça esperando ser convocado para o trabalho, né? Ainda, aí chegou o tempo, né? É isso aí, gente. Bom, obrigado a todos. Sônia, querida, pode fazer, por favor, a ação de encerramento? Só peço desculpa a vocês, caso o cachorro comece a latir muito, tudo, eu não posso fazer nada. É aquele cachorrinho. Mas eu estou até gostando do latidinho dele, está diferente. A gente também. Vamos lá, gente. Vamos fechar nossos olhos. Vamos sintonizar. Agradecer a Jesus, nosso Pai querido, nosso Mestre. Mais um dia de aprendizado, mais um dia de sabedoria que nos faz crescer a cada momento. E vimos, Senhor, tudo isso que foi mostrado pelo Luciano muito bem feito, que é importante essa parceria. Que nós estamos no ritmo de parceria, né, espiritual. Os desencarnados e os encarnados, nossos mentores. Então, existe aí uma parceria. E como é bom ter parceria, né? Como é bom ter parceiros aqui na Terra, imagine parceiros do outro lado, né? Então, a gente sempre nos dando as mãos, sintonizando, para que a nossa canção flua com muito carinho, com muito amor,
com muita paciência e fé. Agradecemos, Jesus, a Ti, com todo o amor que temos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e até mesmo pelos nossos inimigos, porque é com eles que nós aprendemos mais ainda. Jesus, Mestre querido, temos em Ti a presença, a figura, o amor de todas as formas, que sempre está mostrando, seja na natureza, seja em qualquer lugar, o Senhor está presente. Como é bom. Agradecemos pela cura da Sandra. Jesus, que coisa boa. O quanto é importante o nosso pensamento no bem, o quanto é importante ficarmos 24 horas conectados, não falar mal da vida dos outros, não falar mal da nossa vida, porque a nossa vida, aqui a gente está passando por isso. Temos que nos fortificar uns com os outros, nos dando as mãos, nos dando os corações, Senhor, abrindo nossos corações para que o Senhor possa entrar com dignidade, com serenidade. Louvado seja Jesus, Mestre querido, e para sempre seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, sim. Graças a Deus. Obrigado, Sônia.